Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando nessa quarentena, né? Quarentena não é ficar saindo de casa, quarentena é ficar em casa realmente e se ocupar, né, gente? Vamos lembrar também de fazer exercício e não ficar só na posição sentado no sofá, que é bom, mas não faz bem para nossa saúde mental e também para nossa saúde física, né? Hoje nós vamos conhecer um filósofo, então, que também fez sua quarentena, mas não do jeito que a gente conhece, vocês já vão entender por quê, mas mais pro final. A gente vai conhecer hoje o filósofo Descartes, René Descartes. Vamos conhecer um pouquinho da história dele e do momento histórico que ele estava vivendo. E é isso aí, vamos para a história dele. O René Descartes, ele vive de 1596 a 1650. Então, o Descartes, ele perde a mãe dele muito cedo. Ele foi cuidado, então, pelo seu pai. Descartes teve contato com a filosofia, astronomia e matemática muito cedo. Tornou-se advogado, mas nunca chegou a exercer a profissão. A profissão que o Descartes exerceu em sua vida foi ser professor mesmo. O Descartes, então, ele estudava filosofia, astronomia e matemática. Vocês devem conhecer o termo cartesiano da matemática, né? Ele foi quem iniciou os estudos das coordenadas cartesianas. Isso agora vocês podem conversar com com o professor de matemática de vocês, que é um link bem interessante entre filosofia e matemática. A astronomia também era um passatempo do Descartes. Ele chegou a escrever um tratado que defendia o heliocentrismo. O que é o heliocentrismo? Que, na verdade, a Terra não é o centro do universo, e sim o Sol é o centro do universo e a Terra gira em torno dele. Esse livro do Descartes não chegou a ser publicado, porque o Descartes ficou com medo de acontecer com ele aquilo que estava acontecendo com bastante cientistas da época que optavam por defender essa tese, assim como Galileu Galilei, que acabou sendo preso, e mais alguns outros filósofos que acabaram até sendo mortos por defender essa tese que ia contra as crenças da Igreja Católica da época, né? Então, em 1637, Descartes publica em seu livro mais famoso, que é o Discurso do Método, explicando que para que os filósofos, cientistas conseguissem ter maior resultado nas suas pesquisas, necessariamente se precisaria de um método para que as coisas sempre fossem lineares, né? A filosofia até hoje ainda não tem um método certo, a gente vê diferentes correntes defendendo diferentes métodos de fazer filosofia, né? Mas nas ciências a gente vê esse método que foi muito por causa do Descartes que veio à tona na ciência, né? Em 1641, então 4 anos depois, ele publica Meditações Metafísicas, livro esse que a gente vai conferir agora. Em 1649, então, o pensador francês aceita o convite da rainha Cristina, da Suécia, que queria ter aulas particulares com o filósofo. Ela gostava de ter aulas de manhã muito cedo, e de manhã, vocês pensam que o inverno sueco é um inverno muito frio, e tinha que acordar muito cedo para dar aulas para a rainha. Isso se decorreu que 1 ano depois dessas aulas começarem, o Descartes veio a falecer, vítima de uma pneumonia muito forte, né? A Igreja Católica, então, em 1663, proíbe esse livro que a gente vai conhecer hoje, por adentrar em assuntos teológicos. Bom, vamos entender isso já já, tá? O livro, então, Meditações Filosóficas, ele realmente é escrito em meditações, são estrofes pequenas em que ele dá um pensamento dele. E ele vai decorrendo do livro assim. É bem interessante o jeito que o Descartes escreve. Esse livro eu vou disponibilizar ele para vocês, mas para quem está vendo de fora aí e tiver interesse, tá? Esse livro já é domínio público há mais de 400 anos, né? Então você consegue encontrar ele muito fácil na internet. Eu vou fazer um vídeo para frente de como conseguir acesso a esses livros de modo legal e seguro através do domínio público, tá? Então vamos ao livro. Eu vou deixar a estrofe completa aqui no lado, se vocês tiverem interesse, vocês podem pausar o vídeo e dar uma olhada. Então ele começa a primeira meditação assim: já há algum tempo eu me percebi que,
desde os meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, de modo que me era necessário tentar seriamente, uma vez na minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dei crédito, e começar tudo novamente, desde os fundamentos, se quisesse estabelecer algo de firme e de constante nas ciências. Então, o que o Descartes está explicando aqui, né? Que desde o primeiro momento que ele se lembra como gente, né? Ele recebeu muitas opiniões falsas de coisas que depois ele viu que não eram daquele jeito. Mas pensem em quantas vezes as pessoas já mentiram para nos proteger. Isso é uma coisa muito normal. Uh, mentir para proteção das pessoas. E são coisas que tu só pode verificar realmente quando tu tem uma certa idade, uma certa formação intelectual para entender as coisas, entender o mundo como ele é realmente, né? Então ele começa nessa daí, pô, se já me passaram muita coisa como mentira, será que eu realmente posso confiar nas pessoas? Será que eu posso confiar naquilo que me dizem? Será que eu posso confiar nos meus sentidos? Na segunda meditação, uma pequena frase aqui, ó. O menor motivo de dúvida que eu encontrar nas opiniões bastará para me levar a rejeitar todas. Então ele está querendo achar algo que seja realmente verdade, né? Na terceira meditação, ele continua. Tudo que recebi, até presentemente, como mais verdadeiro e seguro, aprendi através dos meus sentidos, ou pelos sentidos. Experimentei algumas vezes que esses sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente a quem já nos enganou uma vez. Então, você pensa que a sua visão, ela às vezes vê coisas que não estão ali, né? Pensa que um vulto, por exemplo. Quando você está gripado também, você não consegue sentir o gosto das coisas. Então existem momentos em que os nossos sentidos eles nos mentem. Na sexta meditação começa assim: suponhamos então, agora, que estamos adormecidos e que todas essas particularidades, a saber, que abrimos os olhos, que mexemos a cabeça, que estendemos as mãos e coisas semelhantes, não passam de falsas ilusões. E pensamos que talvez nossas mãos, assim como olhos e nosso corpo, não são tais como os vemos. Todavia, é preciso ao menos confessar que as coisas que nos são representadas durante o sono são como quadros e pinturas, que não podem ser formadas senão à semelhança de algo real e verdadeiro. Tem um argumento aqui do Descartes que está por trás desse texto que é muito interessante, né? O nosso sonho, ele nos mostra as novas conexões que podem acontecer, mas não coisas novas. Você, por exemplo, pode sonhar com um unicórnio. Mas o que é um unicórnio? Unicórnio é um cavalo com um chifre. São duas coisas reais, duas coisas que existem no nosso mundo. O sonho, ele nunca vai te mostrar algo que não está no nosso mundo. Então esse é o argumento que ele está usando. Bom, pode ser que nós estejamos sonhando agora, mas se estamos sonhando, provavelmente as coisas que vemos são imagens daquelas que realmente existem. Porque não existe como a gente criar algo novo. Esse é o argumento que ele está trazendo aqui. Então, a partir dessa argumentação, no parágrafo 7 e 8, ele vai separar o mundo inteiro em dois grupos. O primeiro grupo é dessas coisas físicas, coisas como o sofá, a parede, o nosso corpo em si, ele é físico também. Ele também não deixa de ser uma coisa física. E o outro grupo, que é o pensamento. Então, ele vai separar duas coisas: o corpo e o pensamento. O pensamento, então, para o Descartes, ele não é físico. Para o Descartes, é simples. A gente tem as coisas e tem o pensamento. E essas duas coisas são diferentes. Ó, no capítulo 12, ele começa assim. Suponho, então, de que não há um verdadeiro Deus, que é soberano e fonte da verdade, mas um certo gênio maligno, que emprega toda a sua indústria em me enganar, para fazer com que eu pense que o céu, o ar, a terra, as cores
as figuras, os sons, todas essas coisas exteriores que vemos são apenas ilusões e enganos de que ele se serve para surpreender a minha credulidade. Então, ele está dando um argumento. Imagine que existe um gênio maligno que está controlando, que está me mandando através de sinapses, através de um cérebro em uma caixa, essas informações que eu vejo aqui. Realmente são dúvidas cruéis, né? São dúvidas que nos deixam pensativos sobre a nossa realidade toda. Mas lembrando que o Descartes aqui ele tá querendo fazer alguma coisa, né? Ele está querendo achar algo que seja firme para construir as ciências e voltar a construir todo o edifício do pensamento, né? Digo edifício do pensamento porque ele começou duvidando de tudo. Pensem em um edifício aqui. O Descartes está em cima. Por que ele está em cima? Porque ele já tem tudo formulado, ele já sabe como as coisas são, ele começa a duvidar de cada coisa, ele começa descendo degraus desse edifício e chegando até o chão, que é esse momento que ele está duvidando da própria realidade dele. Será que então não existe um gênio maligno que está me fazendo crer que essas coisas são reais e na verdade elas não são? Ele está procurando então uma coisa certa para poder subir novamente no edifício do conhecimento, né? Então ele termina essa primeira meditação assim. A primeira meditação termina assim. Ele vai dormir, né? Como vocês vão poder ver agora no início da segunda meditação, ele deixa entender que ele fez toda essa meditação em um dia, foi dormir e no outro dia ele continuou as meditações, né? A primeira meditação do segundo livro começa assim: a meditação que fiz ontem encheu-me o espírito de tantas dúvidas, que doravante não está mais em meu alcance esquecê-las. Ele não pode esquecer que ele duvidou de tudo isso e voltar a viver a vida dele normal. Então, a partir da terceira meditação, suponho, portanto, que todas as coisas que vejo são falsas. Penso não possuir nenhum sentido. Creio que o corpo, a figura, a extensão, o movimento e o lugar são apenas ficções do meu espírito. O que poderá, pois, ser considerado verdadeiro? Talvez nenhuma outra coisa, a não ser que nada há no mundo de certo. Então aqui ele não pode esquecer das meditações que ele fez e ele não consegue mais crer em nada. Ele não consegue mais crer que o corpo dele exista, que figura, extensão, o movimento e o lugar são apenas ficções, podem ser apenas ficções. E essa poder ser para ele já é o suficiente para não se sentir confortável, né? Então, a partir desse momento, o Descartes ele vai começar a duvidar que o gênio maligno tenha total controle sobre o seu ser, porque ele começa a pensar o seguinte: bom, se esse gênio maligno realmente quer me enganar, por que ele deixaria que, na minha realidade, eu conseguisse duvidar dele, eu conseguisse pensar nele? Não faria sentido, né? Bom, se o gênio maligno é tão poderoso assim, como ele deixa eu pensar que ele pode existir? Não faria sentido. Então, ele vai chegar na conclusão a partir da meditação 4, que é: talvez eu seja capaz de produzir os pensamentos por mim mesmo. Talvez o gênio maligno pode ter controle sobre tudo, mas ele não tem controle sobre uma coisa: o pensamento. Então ele vai chegar a formular a sua famosa frase, né? Penso, logo existo, cogito, ergo sum. O pensamento, esse não pode ser enganado. O pensamento, então, é algo puro. Vamos, então, ler a meditação número 9, que já dá um pouquinho da conclusão do que ele vai chegar, né? Mas o que sou eu, portanto? Uma coisa que pensa. E o que é uma coisa que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que imagina e que também sente. Certamente não é pouco se todas essas coisas pertencem à minha natureza. Então a natureza daquilo que pensa é isso. É duvidar, é conceber, é afirmar, é negar, é querer, é não querer, é imaginar e também é sentir. Então a gente tem aí a grande separação de corpo e de mente, né? Que vai então
totalmente difundida pelo Ocidente. A gente tem uma grande separação hoje em dia entre corpo e mente, né? Tanto que a gente busca um médico para tratar nossos problemas físicos, né? E buscamos um psicólogo para tratar os nossos problemas psicológicos. Realmente numa separação cartesiana total, né? Quem cuida do corpo não cuida da mente, e quem cuida da mente não cuida do corpo. Então, gente, era isso que eu tinha trazido para vocês hoje. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam realmente se cuidando. Eu estou realmente morrendo de saudade da escola. Mas estamos aí, estou gravando essas aulas para vocês. Se vocês se interessarem, vocês podem ver as aulas das outras turmas. Tô vendo que está vindo gente de fora também curtir as aulas aí, muito bom. Deixem nos comentários aí se vocês têm alguma dúvida, alguma indicação, que a gente continua conversando, tá? Abração, valeu, até!